Muito bom dia, espero que estejam bem e com saúde. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso momento de formação. Então, contextualizando, hoje, então, nós vamos ter uma das formações que ela estava programada e estava acontecendo no âmbito da nossa programação da Semana Pedagógica Integrada, mais propriamente no Campus São Carlos, e essa ação de formação ela estava ocorrendo quando, infelizmente, nós tivemos uma queda de energia elétrica no município de São Carlos, né? Essa formação ocorria no Campus São Carlos, e essa ação ela precisou ser cancelada e ela foi, então, realocada para a data de hoje. Então, essa ação de formação ela é parte de um bloco de formação sobre a pedagogia histórico-crítica que estava acontecendo no Campus São Carlos com os servidores, colegas, né, servidores e servidoras do Campus São Carlos, e nós estamos agora, então, com o encerramento desse bloco, e nós avaliamos, então, em compartilhar com vocês essa última ação de formação dessa formação que ocorreu, então, aí com os colegas e as colegas do Campus São Carlos. Então, eu gostaria já de antemão de agradecer aos docentes e às docentes da nossa co-irmã, né, da Universidade Federal Fronteira Sul, mais especificamente, então, a querida professora Ana, que está conosco hoje aqui, a professora Solange, que foi uma das ministrantes também dessa formação, mas que hoje, por conta de outros compromissos, ela não poderá estar conosco. Nós temos hoje apenas a presença da professora Ana aqui, né? E também do professor Claudecir, né? O professor Claudecir é coordenador do programa de pós-graduação em educação da Fronteira Sul, né? E ele esteve conosco também nessa formação. Então, eu agradeço imensamente a Ana, né, a Solange e ao Claudecir por ter atendido ao nosso convite, né, por ter nos proporcionado esses momentos de reflexão, né, acerca da pedagogia histórico-crítica, e principalmente, então, agradeço à professora Ana, que está aqui conosco e que hoje, então, vai trazer algumas reflexões acerca da praxis docente na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, fechando, então, esse ciclo de formação que ocorreu, então, presencialmente no Campus São Carlos, conforme eu mencionei. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, sintam-se acolhidos, acolhidas. Bom dia a todos e todas, e eu passo a palavra agora, então, à querida professora Ana, para que ela possa se apresentar e possa conduzir essa reflexão neste dia de hoje. Uma boa reflexão a todos. Bom dia, então, muito obrigado, Eliane, novamente, né, pela apresentação, pela acolhida e também por nos proporcionar para o Instituto Federal como um todo, né, esse momento, a continuação do momento, né, mas, enfim, são coisas que acontecem e ainda bem que dá para nós darmos continuidade em um outro momento e em um outro espaço também, né? Então, agradeço a todos vocês. Como você já fez a fala inicial, né? Os meus colegas, a professora Solange e o professor Claudecir, eles têm outras atividades, então não puderam estar aqui nesse momento, mas estiveram em outros, né? Como essa formação, ela está sendo já está acontecendo há algum tempo, né? Então, nós fizemos dessa maneira. Algumas vezes foi a Solange, outras eu fui junto, o Claudecir, então nós vamos hoje, então, encerrar esse primeiro ciclo, né? A todos que estão presentes, mesmo que de maneira remota, né? Mas estão nos assistindo, nós vamos, então, eu vou dar continuidade àquilo que nós tínhamos começado a falar lá no dia 7, quando ia acontecer, então, lá no
no Campus São Carlos, né? E aí, como a Eliane falou, não conseguimos em função da falta de energia. Eu vou continuar da maneira como nós estávamos conduzindo, porém, antes eu preciso me apresentar, né? Então, eu hoje estou aqui em Chapecó, mas eu sou do Campus Erechim, trabalho no Campus Erechim e no Campus Chapecó, no programa de pós-graduação em educação aqui, e trabalhamos também dentro dessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né? Faz algum tempo já que eu trabalho aqui, inclusive no momento que a gente se encontra, nós conseguimos nos conhecer. Eu encontrei uma ex-aluna que fez uma disciplina aqui, aí no Campus São Carlos, e no momento em que nós iniciamos lá aquele dia a palestra, e em outro momento encontrei outros conhecidos, então isso é bem importante, né, os momentos presenciais. Mas quando não dá, eles vão ser remotos mesmo, e a gente tenta dar conta disso, né? Bom, para iniciar mesmo a atividade, eu vou retomar, e quem estava naquele dia vai lembrar que o meu colega, ele falou lá naquele dia sobre um conto, né? Que era uma metáfora do filósofo e o sábio da montanha. Então, eu vou retomar esse conto para vocês entenderem, e aí eu gostaria, sim, pessoal, que no final, ou enquanto eu vou falando, né, nesse momento aqui, depois quando eu vou falar exatamente sobre a pedagogia histórico-crítica, vocês conseguissem fazer algumas anotações relacionando, então, esse conto do filósofo e o sábio da montanha com a atividade que nós estamos fazendo aqui hoje, para que depois, lá no final, nós possamos, então, comentar um pouco sobre isso, né? Então, ele contou lá naquele dia que dois jovens eruditos, estavam escalando uma colina, né? E na metade do caminho, numa caverna, vivia um filósofo. Eles iam encontrar esse filósofo, né? Mas a caverna dele não era o destino final. Então, o filósofo prometeu para eles que ia levá-los ao topo da colina, e lá existia uma cabana e morava um sábio, a quem o filósofo ia apresentar esses jovens, né? Então, o objetivo dos jovens era ser abençoados por esse filósofo. Então, duas outras pessoas também estavam escalando essa colina, e um pastor e um senhor idoso. O pastor levava o rebanho de carneiros e alguns porcos. Um dos porcos estava muito machucado e caminhava com grande dificuldade. Porém, isso apenas agravava a situação do pastor, né? Porque ele demorava cada vez mais para chegar ao destino. Então, ele estava preocupado com isso, né? Porque ia diminuindo a velocidade dos outros animais. De repente, então, o velho perguntou ao pastor: "Você se importa se eu carregar o porco até chegar ao seu destino?" E daí o pastor falou: quem o impede de fazer? O velho, então, inclinou-se, colocou o porco nos ombros e prosseguiu a caminhada calmamente. Mas podia-se ver que isso não lhe era fácil. Os dois jovens notaram-lhe e, portanto, o porte incomum, calmo e digno desse velho. Dos dois jovens eruditos, um era perito em ler pensamentos humanos. Ele observou o pastor, olhou para os dois homens e sorriu significativamente. Traduzia o que o pastor pensava do velho. Há tolos, mas ninguém é mais tolo do que um velho tolo. O segundo jovem era versado na arte de ler sentimentos de animais. Observou os olhos semicerrados do porco. Imediatamente percebeu que ele havia esquecido seus problemas e não tinha também nenhum sentimento de gratidão.
Em outras palavras, não sentia nada. Os dois jovens chegaram à caverna do filósofo. Quando descansaram, narraram-lhe o incidente. Um deles disse: imagino se o velho fez algum bem ao pastor ou ao porco. O pastor, de fato, estava rindo dele. O porco não sentia nada. E, mesmo que tenha diminuído a dificuldade de um deles, aumentou sua própria enquanto escalava. Obviamente, falando, era necessário porque alguém tinha que sofrer, disse o segundo jovem. Replicou o filósofo: quem quer que seja o velho, ele agiu para prevenir um futuro sofrimento. De quem? Dele mesmo? Ele teria se lembrado da cena e teria sofrido por não ter feito nada para aliviar o esforço penoso do porco ou mesmo do pobre pastor. Deve ser um homem extremamente nobre, um homem de delicada consciência, disse o filósofo. Os dois jovens apareciam a observar o filósofo. Mais tarde, ao anoitecer, subiram o resto da colina e alcançaram a cabana do sábio. Para grande surpresa, viram que ele não era outro senão o velho que havia carregado o porco. Falaram por um tempo, então, com ele, né? Mas antes de se despedirem, os jovens não puderam evitar de lhe perguntar: Senhor, qual era exatamente seu motivo ao carregar o porco machucado colina acima? Era para reduzir o aborrecimento do pastor? Era para aliviar o porco de sua dor? Ou era para satisfazer sua própria consciência? O sábio pestanejou, não se lembrava de nada. Os três visitantes saíram. Que tolo fui eu em interpretar a ação dele, mesmo em termos brilhantes. Alguém se lembra que está respirando? Aconteceu, comentou o filósofo. É claro, né, pessoal, que aquele dia o Claudecir comentando, né, em função de ele realmente ser um filósofo e também trabalhar com essa questão, ele tem um jeito um pouco diferente de falar, né? Mas eu gostaria só que vocês, durante esse tempo que eu vou conversar, vocês pensassem um pouquinho nisso e depois a gente vai tentar fazer uma associação com o nosso trabalho. Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui um slide para dar essa continuidade aqui à nossa fala, sobre, então, a pedagogia histórico-crítica. Eu fiz lá naquele dia, estava mesmo apresentando, né? Então, nós começamos a formação lá no dia 8 e no dia 22 de novembro. Aí depois, no dia 6, nós não conseguimos fazer, né, essa finalização, porque a professora Solange ficou doente e nós tínhamos outro compromisso, e aí então era para ser no dia 7 e acabou então que hoje vai acontecer. Então foi falado sobre a introdução à pedagogia histórico-crítica, os fundamentos teóricos e metodológicos, e aí em função das necessidades do grupo naquele momento, no dia que tinha sido programado, dia 22, para falar sobre o método, a conversa foi seguindo, né? E quando a gente começa a conversar, às vezes a gente não para mais, e aí a gente tem sempre tempo para isso, né? E aí acabou que não foi falado sobre o método, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o método e entrar especificamente em como nós trabalhamos dentro da perspectiva da metodologia da pedagogia histórico-crítica, né? Então, aqui também coloquei, então, para quem não estava presente lá, então eu, a professora Solange e o professor Claudecir, nessa atividade de hoje, né, que isso foi, então, elaborado ali pelo grupo que a Eliane está coordenando, né? Bom, então,
iniciando lá, só para nós trazermos o que é um método do materialismo histórico e dialético e a construção do conhecimento, que é a partir desse método que se associa à pedagogia histórico-crítica, né, que tem como um dos principais pesquisadores o Saviani, né? Então, o que seria esse método? O método é o caminho, né? Como que nós vamos conduzir o nosso, ou percorrer, né, para que a gente possa dar condições de construção do conhecimento, né, ou sair daquilo que a gente coloca aqui do pensamento abstrato para o pensamento concreto. Então, a partir desse método do materialismo histórico e dialético, o ponto de partida e o ponto de chegada é o mesmo, que é a prática social. Né? Essa prática é esse espaço onde nós, indivíduos, estamos inseridos. Né? Então, esse é o método, é o caminho, como que nós fazemos para chegar até o nosso objetivo. Bom, e aí, então, nós temos o nosso trabalho, né, como docente. Qual é o produto do nosso trabalho como docente? E o que é esse trabalho educativo, né? O nosso produto, por que eu sou o professora, o professor, qual que é o meu objetivo? O que eu quero, o que eu vou, que produto vai sair dessa minha prática, né? Então, o Saviani coloca para nós, né, que o trabalho educativo, o que é isso? Que é produzir, né, direta e intencionalmente, porque o trabalho educativo tem uma intenção, em cada indivíduo, que esse indivíduo, cada um é diferente do outro, né? A humanidade, produzir essa humanidade que foi já e continua sendo produzida de maneira histórica e coletiva por todos. Né? Então, esse é o trabalho educativo, é isso que nós temos como objetivo. Tudo aquilo que foi produzido durante um momento histórico e que ainda está sendo produzido, nós vamos tornar isso de uma maneira mais acessível, né, para os nossos alunos, para as turmas que nós estamos trabalhando. Né? Então, isso é produzir a humanidade nos indivíduos. Então, o objeto da educação, né, que diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos da cultura que devem ser assimilados pelos indivíduos, né? E também para que eles se tornem, para que esses indivíduos se tornem humanos, e de outro lado, tá? A descoberta das formas mais adequadas. Então, eu vou trabalhar isso tudo que foi produzido com os meus alunos, num processo histórico, né? E eu vou pegar tudo isso e vou trabalhar, e eu vou transformar. E como que eu vou transformar isso? Bom, aí eu vou ter que usar de condições para que eu possa fazer com que esses alunos aprendam, né? Então, que meios eu vou utilizar, de que maneira eu vou trabalhar com eles, para que recursos eu vou utilizar, que é aquilo que a gente chama de recursos didáticos, né? Que recursos didáticos eu vou utilizar para que eu possa, então, socializar isso, para que eu possa dar condições de construção do conhecimento para os meus estudantes, né? De todas as ciências que permeiam
os cursos que nós trabalhamos, né? Eu tenho uma formação em geografia, formação inicial em geografia, mas aqui nós temos professores de todas as áreas. Então, como que eu vou fazer para que os meus, em curtas palavras, como eu vou fazer para que os meus alunos aprendam? Né? Esse, então, é um desafio bastante grande para nós, professores. Para isso, então, eu passei para vocês, né? Eu deixei ali no nosso grupo da formação esse texto, né? Esse texto do Gasparin, que chama uma didática para a pedagogia histórico-crítica, é um livro em que o autor, então, ele vai trabalhar de uma maneira muito simples essa questão. Como nós conduzimos as nossas aulas a partir de uma visão da pedagogia histórico-crítica. E que é, então, a visão do projeto político-pedagógico do Instituto Federal de Santa Catarina, né? Então, por isso que a gente está aqui discutindo isso hoje e em outros momentos também esteve. Como que a gente pretende trabalhar isso, né? E por que disponibilizamos esse texto? Nós disponibilizamos ele em PDF, mas quem quiser adquirir o livro, ele também pode ser adquirido. Não estou fazendo uma propaganda do livro, tá, pessoal? Mas é só porque nós aqui do grupo, nós achamos o livro de muito fácil entendimento, né? Então, ele está disponível ali, e ali depois, lá no final da nossa fala aqui, nós vamos ver, tem um modelo de como eu organizar um plano de aula a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, como que funciona essa questão, né, da onde que a gente parte e para onde que a gente chega? É a mesma. A prática social, ela é inicial e ela é final. Então, coloquei aqui mais ou menos um gráficozinho para a gente entender. Então, nós, no nosso... E assim, sempre que eu falar, a gente podemos nos remeter sempre à nossa atividade docente, né? À nossa sala de aula. Como que nós vamos pensar isso? Bom, então, a minha aula lá de geografia, ela vai partir da prática dos estudantes daquela turma e também da minha, né? Aí eu vou problematizar, eu vou instrumentalizar, eu vou proporcionar a catarse, e aí a prática social final vai ter alguma modificação. Então, esse gráficozinho ele é bastante importante porque ele dá essa visão de como conduzir, né? Vocês podem estar dizendo, mas ela está falando uma coisa aí que parece simples para ela, mas na verdade não é tão simples assim. Não é tão simples assim, tá? E nem para mim, a figura é simples, mas todo o processo não é simples e também não tem que ser tão simples assim, né? Brincadeira. Então, aqui tá, eu coloquei os momentos, né, de como a gente vai desenvolver. Então, o método, né? Então, o desenvolvimento desse pensamento, ele vai, que é o mesmo do pensamento, é o ponto de partida e o ponto de chegada vai ser o mesmo, né? Que é a prática social. Bom, a minha prática social nesse momento, qual é? Quero que vocês pensem um pouquinho, não precisa responder agora. Mas eu, por exemplo, quando vou começar uma disciplina, eu vou trabalhar normalmente aqui no programa de pós-graduação eu trabalho 2 disciplinas, que é o pensamento freiriano e tecnologias digitais na educação. A minha prática ela vai sair da onde? Em primeiro lugar, o que os alunos que estão matriculados naquela disciplina conhecem sobre o assunto, tá? Então, esse é o meu ponto de partida.
o que eles conhecem. Então, quando eu vou trabalhar sobre Paulo Freire, a primeira pergunta, né? O que vocês sabem sobre Paulo Freire? Sobre as tecnologias digitais na educação. O que vocês me contam? Como que vocês trabalham? Normalmente são professores, né? E aí a gente vai... Esse é o ponto de partida. Então, o que acontece com eles? Como que eles chegaram até as tecnologias e até a teoria freiriana? Bom, eu estou dando um exemplo meu, mas aí eu sei que cada um de vocês vai lembrar da sua disciplina, de como que trabalha em sala, né? Como é que vamos pegar o professor de matemática, vai chegar lá vamos pegar um curso de engenharia que vocês tenham aí no Instituto Federal, né? Sei lá, um conteúdo, não vou poder falar o conteúdo agora, tá, pessoal? Até porque eu não conheço os conteúdos do curso de engenharia, mas enfim, vamos pegar lá uma questão que vocês vão estar trabalhando, e aí o que eles já ouviram falar, enfim, isso é aquilo que nós chamamos a percepção do estudante sobre o assunto que vai ser desenvolvido. Essa percepção, na grande maioria das vezes, tá? Para nós ela é muito importante, mas ela é muito vaga, é aquilo que que eu coloquei aqui, então, ela é uma visão empírica, confusa, sincrética, tá? Do assunto. Mas é aquela leitura do senso comum, da realidade. Por quê? Porque eles estão começando um processo de construção do conhecimento em relação a esse assunto. Bom, então, depois que eu fiz isso, né, e isso é importante que eu possa ter sempre uma anotação disso, porque por que uma anotação eu como professora, né? Para que depois lá no final eu tenha condições de saber que construção o meu aluno fez em relação a esse assunto a partir daquilo que ele chegou conhecendo. Por isso que é muito bom eu sempre anunciar de que maneira eu vou trabalhar. Eu sei que essa formação era para ter sido lá no dia 7, antes de começar a aula de vocês, né? Mas eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. Lá no primeiro dia de aula, explicaram, né, qual a metodologia da disciplina. Bom, pessoal, olha, o nosso conteúdo vai ser esse, e eu costumo trabalhar dessa e dessa maneira, né? Porém, cada um do seu jeito, tá, pessoal? Por favor, eu não estou dizendo aqui o que vocês têm que fazer, né? É possível que a gente possa mudar alguma coisa, enfim, tá? Mas o que é importante dentro dessa visão da pedagogia histórico-crítica é nós deixarmos anunciado como que nós vamos trabalhar o nosso conteúdo. Isso é importante sempre deixarmos muito claro. E aí, sempre trazendo, né, a prática social como condutor do desenvolvimento do nosso trabalho. E também deixar muito claro os procedimentos, como que nós vamos fazer, como que a gente vai fazer a avaliação do processo, trabalhar o desenvolvimento do conteúdo, como que nós vamos fazer a avaliação quantitativa, porque a avaliação quantitativa é necessário para nós como professores, né? Na educação formal é necessário a avaliação quantitativa, independente se o resultado dela for em números ou em conceito, né? Mas ela é necessária. E também o processo de avaliação de como está acontecendo a aprendizagem.
aquele feedback que a gente chama, né? No final de uma aula, eu trabalhei lá sobre noções de relevo e o que os alunos entenderam disso. Né? Isso é muito importante. Aí vocês vão dizer, bom, mas isso seria importante, isso seria muito mais fácil se a pessoa tem uma disciplina só durante uma manhã ou uma tarde, enfim, né? Mas quando se trabalha com a educação básica, nós temos várias disciplinas em turmas diferentes, e isso não é muito fácil. Não, não é. Eu sei que não é. Tá? Até porque eu iniciei minha carreira na educação básica e trabalhei 15 anos da minha vida na educação básica, e quem é da área das humanidades, né, das humanas, sabe que nós, para fechar 20 horas, às vezes a gente tem que trabalhar em 10 turmas, né? Então, é complexo. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? É complexo, mas a visão da pedagogia histórico-crítica é sempre essa, né? De nós termos sempre o feedback da nossa aula, né? Como que aconteceu, que avaliação eu faço disso que eu trabalhei. Bom, a questão da problematização, tá? Que é um pouco dentro disso, né, que eu estou falando. Então, é um momento em que nós vamos fazer indagações, né, com o conteúdo. Bom, eu vou pegar o meu exemplo, né, porque é mais fácil para mim, tá? Como sou professora de geografia, eu consigo trazer, então, aqui o exemplo. De novo, eu vou pegar o exemplo dos tipos de relevo, né? Que a gente trabalha principalmente na educação básica, no ensino fundamental e médio. Né? Então, eu vou questionar os alunos e vou tentar fazer essa relação já antes e depois durante também, de como o que eles conhecem e qual a importância de conhecer os tipos de relevo para poder entender o que acontece no dia a dia. Tá? Isso é muito importante. E aí, dentro de cada componente curricular, de cada disciplina que vocês trabalham, é necessário fazer isso. Tá? Para quê? Nós, como professores, cada um da sua ciência específica, sabe o porquê aquele conteúdo é importante e é significativo e vai proporcionar condições de desenvolver no aluno. Porém, os alunos não. Né? E é isso que nós precisamos dar condições de entendimento. Né? Por que eu, sabendo o que é um planalto, uma planície, uma depressão, vai influenciar na minha vida? Vai influenciar muita coisa. Né? Principalmente eu saber que, de repente, se eu estou numa região com altitude acima de 800 metros, a temperatura vai ser diferente de se eu for viajar para uma região que tem uma altitude de 10 metros. Né? E uma série de outras coisas, né? Só para dar um exemplo. Então, é importante essa questão da problematização no momento da organização da aula, para que antes de eu começar a desenvolver esse conteúdo historicamente produzido, os alunos possam trazer, então, o que eles já conhecem, ou se não conhecem nada também. Tá? Então, dentro disso, né, eu preciso ter uma noção muito clara, né, dos procedimentos. Né? Como é que eu vou fazer para trabalhar esse conteúdo que eu tenho que desenvolver lá com os alunos do 6º ano, do 5º ano, do 1º ano do ensino médio, do 2º ano? Né? Então, é sempre importante deixar muito claro isso nos primeiros. Eu costumo
fazer sempre isso na primeira aula, né? Mas claro que quando a gente trabalha com graduação é um pouco diferente, né? Quando a gente trabalha com educação básica, tu precisa sempre ficar retomando, apesar que na graduação também, né? A gente retomando, tal coisa foi combinado lá no primeiro dia de aula, né? Ou está lá dentro do plano de ensino. E isso é sempre bom nós deixarmos sempre muito claro, né? Do que vai acontecer, quais as dimensões do conteúdo que vão ser trabalhadas, né? Eu sei que tem disciplinas que se trabalha disciplina 1, 2 e 3, então, bom, o conteúdo da disciplina 1 é esse, e de repente, e depois lá na 2 vocês vão ver tal e tal coisa, e que é importante que nós tenhamos, então, uma construção que seja feita aqui nessa disciplina 1 para poder andar, então, na disciplina 2. Então, isso são definições que nós precisamos deixar muito claro, né? A partir do olhar ou do viés da pedagogia histórico-crítica, né? Bom, depois, então, dessa problematização toda, nós vamos trabalhar na instrumentalização. O que seria essa instrumentalização? É a maneira como nós vamos trabalhar esse conteúdo. Aí entra o quê? Os recursos didáticos, né? O que seriam os recursos didáticos? Como que eu vou trabalhar esse conteúdo? Por exemplo, eu vou usar as tecnologias digitais? Ou eu vou usar uma atividade de campo? De novo, eu vou voltar para a geografia. Na minha disciplina, eu posso muito bem fazer uma atividade de campo, e é muito comum fazer uma atividade de campo na geografia, tanto é que na graduação existem várias atividades de campo que são proporcionadas para os graduandos, né? Para que a gente possa, então, entender melhor como é que funciona esse mecanismo, voltando lá na questão dos tipos de relevo. Mas nós podemos usar outros recursos, e cada um de vocês, aí, enquanto eu estou falando, vai poder pensar, então, em que recursos metodológicos vocês vão utilizar para trabalhar determinado conteúdo. Tá? Então, isso é importante, isso é a condição que nós vamos proporcionar para que os nossos alunos possam construir o conhecimento em relação ao conteúdo que nós estamos trabalhando, né? Então, isso é a instrumentalização. E aí, a maneira que nós trabalharmos isso vai trazer melhores condições de entendimento ou não, tá? Aí, o que vai acontecer? Aí eu vou fazer aquele feedback de novo. Aí vocês vão me dizer assim, pois é, mas existem, e tu acabou de falar no início que os alunos, cada um tem a sua particularidade. Sim, cada um tem a sua particularidade, por isso que nós precisamos fazer o feedback, né, de cada aula, por isso que é importante fazer. Esse feedback, pessoal, não é uma coisa que tu tem que parar lá 1 hora e ficar pensando, não, né? A gente já, no momento que está trabalhando ali em sala de aula, tu já vai ver, essa pessoa conseguiu, né? Esse aluno conseguiu desenvolver um pouco mais, esse outro aqui está com maior dificuldade. Tá? Então, isso rapidinho a gente consegue levantar, né? A gente consegue ver, bom, esse recurso tecnológico ou esse recurso didático eu não posso, eu vou ter que rever a maneira que eu vou utilizar, né? Então, isso é bastante importante, porque é esse recurso didático que vai dar essa condição de construção do conhecimento. Tá? A importância também que a gente fala dessa relação com o estudante, né? Que
nós fazemos essa mediação, é aquilo que a gente diz mediação docente. Nós temos o estudante, nós temos o conteúdo a ser aprendido pelo estudante, né? E nós temos essa mediação, que quem faz essa mediação somos nós. Então, por isso que a gente coloca aqui que a relação ela é sempre triádica, né? Então, é o espaço social onde o indivíduo, que é o nosso aluno, está inserido, é o nosso espaço social do professor e é o conteúdo que ele vai aprender. De novo, pessoal, eu trago o exemplo da geografia, né? Vamos supor, eu trabalhando com o conteúdo, o mesmo conteúdo lá, do tipo de relevo, com os alunos que moram lá no interior da região norte do Brasil, tá? E vou trazer somente figuras que representam a região sudeste do Brasil. O que vai acontecer? A dificuldade dos alunos construírem o entendimento em relação ao que eu estou falando, em função de quê? Em função de que eles não conhecem aquele espaço lá. Então, por isso que é importante eu ter a noção de como eu vou fazer essa mediação. Eu não estou dizendo com isso que eu só vou ter que usar as figuras, os exemplos do espaço onde eles estão inseridos, mas eu preciso aproximar isso para que haja a construção do conhecimento e que isso de uma maneira que não cause tanto desconforto e ele não vai ter que decorar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Pela experiência de que a grande maioria das pessoas, até hoje, infelizmente, acham que a geografia é uma disciplina que se decora, né? E eu, como uma professora que gosta da disciplina que trabalha, eu jamais acho que a geografia tem que ser decorada, que ela tem que ser entendida. Então, aí entra o nosso trabalho, que é a mediação docente. E aí eu mostro aqui, então, essa triangulação, né? Esse triângulo da mediação. O aluno, que é o sujeito social, né? Do conhecimento científico, o conteúdo, tá? Que é o conhecimento também, o sujeito social do conhecimento científico, e nós, professores, que somos os mediadores e que vamos proporcionar a construção do conhecimento. Então, nós vamos lá trazer aquilo que o aluno conhece, nós vamos lá pegar o conhecimento científico socialmente produzido e vamos dar essa condição. Normalmente eu gosto de dizer que nós somos uma ponte, né? Bom, enfim, é a maneira que eu acho que nós fazemos essa mediação, né? E vai havendo um imbricamento desse conhecimento. Eu não vou passar do conhecimento empírico para o científico e vou dispensar o empírico. Não, não é assim que funciona, né? Vai haver aquilo que Vygotsky nos coloca, né? Que vai haver uma construção e uma elevação desses conceitos. E é a partir daí que, se houver realmente essa elevação, que vai haver um entendimento de como que houve sim, que houve sim uma construção, que aquilo que é empírico se transformou a partir, então, do conhecimento historicamente produzido. Aí também, essa mediação, um outro quadro aqui que eu trago para vocês, mas só para elucidar, né? Que então, os conceitos cotidianos e científicos, isso que eu falei agora, né? O aluno e eu, o professor, nesse processo pedagógico. Eu acabei de olhar aqui o tempo, né? E eu sei que é ruim, a pessoa fica falando, mas eu vou tentar ser um pouco mais rápida. Quem sabe, Eliane, qualquer coisa tu me chama aí se eu estou demorando demais, tá?
Pode deixar, sinaliza, sem problema. Tá bom. Essa questão da instrumentalização, ela vai acontecer, e aí a gente coloca, né, que é um momento de confronto entre os conhecimentos cotidianos e os científicos, e essa nova elaboração. Por isso que a gente diz que é uma elevação dos conceitos. Algumas vezes, tá, vai mudar muita coisa, mas outras vezes vai haver só uma elevação de fato, né? Eu costumo usar com os meus alunos da geografia, quando eu trabalhava ainda lá na educação básica, a questão do que é do conhecimento empírico sobre o tempo, né? Sobre as mudanças do tempo. E aí o pessoal sempre fala: como é que eu sei quando vai chover? As pessoas com mais idade normalmente sabem quando vai chover, porque começa a doer alguma coisa, né? Ou dói o joelho, dói o braço, enfim. Mas o que é isso? Isso é o conhecimento do senso comum, que tem uma relação com questões de alta e de baixa pressão e de umidade, tá? E que a ciência vai explicar isso. Então, o que acontece? Aquele conhecimento empírico lá da avó, do tio, do pai, enfim, ele vai ser trazido para a sala de aula, e ali, a partir de tudo aquilo que foi construído durante o tempo na ciência, eu vou ter esse entendimento de por que quando o tempo está para chuva, dói o joelho do meu avô. Né? Então, isso, nesse exemplo muito simples, mas que fica muito claro para os alunos para entender isso. E é esse processo de instrumentalização. Tá? E é a partir daí que vai ser feitas as elaborações conceituais pelos alunos. Então, daquela mistura toda que estava lá no início, já está começando a haver um processo de entendimento. Tá? Então, para mim fazer esse feedback assim rapidinho, que é aquilo que eu disse lá, né? Que são os procedimentos práticos. Então, o que eu tenho que fazer antes da aula? Um planejamento. A Ana não pode ir para a sala de aula sem fazer um planejamento. Eu não vou me sentir segura antes de chegar lá e abrir o meu livro lá na página que terminou na aula passada. Não, eu preciso ver o que eu vou trabalhar. Bom, hoje eu vou trabalhar, então, as bacias hidrográficas. O que eu tenho, o que eu já desenvolvi para que os meus alunos possam trazer aqui na sala de aula para a gente começar o conteúdo bacias hidrográficas. Bom, durante a minha aula, então, eu vou trazer essa relação aqui. Por quê? Porque eu fiz um planejamento e então eu vou começar a pedir. Pessoal, lembram lá daquela aula que nós vimos tal e tal coisa? Que relação tem com isso? Né? E depois o meu feedback, tá? Como é que foi essa aula? E isso é muito importante, pessoal, porque às vezes o professor acha que deu uma aula maravilhosa e o aluno não conseguiu assimilar nada. Então, eu preciso ter esse entendimento, tá? Que a minha aula, ela vai ser maravilhosa, enfim, qualquer outro nome que vocês quiserem dar, se o meu público, o aluno que está ali, ou a aluna que está ali, conseguiu construir algo em relação ao conteúdo. Porque senão eu preciso mudar. Por quê? Porque as nossas salas de aula, elas, voltando, né? Os alunos que fazem parte das nossas salas de aula, eles são de espaços completamente diferentes. E hoje também nós temos alunos que têm algum tipo de necessidade especial. E sim, nós precisamos dar conta de proporcionar condições, se não iguais, ao menos parecidas
para que todos possam construir o conhecimento em relação àquilo. Então, se eu tenho um aluno que tem um déficit de atenção, eu vou ter que saber como é que eu vou conseguir atingir aquele aluno. Se eu tenho um aluno que vai precisar de um tradutor, como nós temos aqui nesse momento, tá? Para poder entender aquilo que eu estou falando, que eu estou proporcionando, eu vou ter que saber que eu vou ter que falar mais devagar com esse aluno, eu vou ter que estar de frente para ele. Tá? Então, isso tudo são condições que eu preciso nesse procedimento prático que a gente colocou aqui, nesse momento de feedback, ter essa noção, para ver se na próxima aula eu tenho que retomar alguma coisa dessa aula, ou se eu posso seguir. Tá? E isso é fundamental. É muito importante esse feedback. Aí, pessoal, naqueles textos que nós enviamos para vocês e que o pessoal já socializou, né, nos grupos, tem muita coisa sobre isso e pode auxiliar vocês. Bom, depois de feito todos esses momentos na aula e concomitante, né, no desenvolvimento do conteúdo, nós temos o quê? Um momento de síntese, né? Que é o que também chamamos de catarse. E aí é a maneira, tá, que a gente vai elaborar um novo entendimento sobre esse conteúdo. Tá? Então, a partir de como nós demos essa condição, como nós, professores, fizemos essa mediação, tá? E como os alunos construíram, então, um novo entendimento sobre esse conteúdo que foi trabalhado. Aqui nós tiramos, então, lá, eu tiro aqui uma frase que vai deixar mais claro, né? Ou vai sintetizar. Então, o que é essa síntese? É a expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se ascendeu. Então, trata-se da efetiva, incorporação dos instrumentos culturais transformados em elementos ativos da transformação social. Tá? Então, isso que é a síntese. Tá? É que eu chego lá, eu saí do meu ponto de saída e vou chegar lá no meu ponto de chegada com um conhecimento maior, né, com uma construção maior daquilo que eu tinha, eu como aluno, né, tinha quando eu cheguei nessa disciplina. Tá? Então, eu como professor preciso saber se houve essa construção de fato. Se eu saí de um conhecimento empírico para um conhecimento da minha ciência, né? Se o aluno conseguiu fazer essa elevação. E isso é muito importante. E aí, como que normalmente a gente mede isso, né, pessoal? Como precisamos fazer uma avaliação quantitativa, normalmente a gente faz isso em provas, né? Mas não é, e vocês todos como professor sabem que não é só dessa maneira que a gente consegue ver se o aluno aprendeu ou não, se ele assimilou ou não o conteúdo, né? Existem N formas, né? Então, bom, a partir disso tudo que eu falei aí, essa síntese ou a catarse é um momento de sistematização. E aí eu coloco aqui que como que a gente faz? Lembram lá das perguntas do início da fala, né? Que nós formulamos lá, por exemplo, pessoal, o que vocês entendem sobre relevo? Né? Aquela resposta está igual à pergunta que eu vou fazer agora? Eu vou fazer lá no primeiro dia de aula, eu fiz. O que vocês entendem sobre relevo? Agora, no último dia de aula, eu faço a mesma pergunta. O que vocês entendem sobre relevo? Se a resposta for a mesma lá no primeiro dia,
quer dizer que deu algum problema ali no caminho, né? A mediação deveria ter sido de uma maneira diferente para que os alunos pudessem ter elevado pudesse ter modificado esse conceito, né? Elevado do empírico ao conceito científico. Mas se dentro desse processo todo eles conseguiram fazer essa elevação a partir do entendimento das palavras que a gente normalmente diz, fale com as suas palavras, né? Eles conseguiram ter esse entendimento, ok, essa mediação está tudo certo, eu posso continuar dessa maneira. Tá? Isso é muito importante. Isso, na verdade, isso é o fundamental. Tá? Aqui, bom, não é essa parte aqui que eu quero. Tá? Então, a prática social final, então, depois de tudo isso, né? A nossa prática social final é a nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. Tá? Então, os meus alunos já estão entendendo o que é um relevo, o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão, quais as dificuldades que eu tenho, por que nas regiões de planalto, onde as pessoas moram em locais que são muito íngremes, vão ter problemas quando vai ter grande quantidade de chuva. Então, isso tudo, tá? É aquele entendimento que os alunos vão ter da construção do conhecimento para aplicar no dia a dia deles. Tá? Então, por isso que a gente diz, sai da prática social e retorna à prática social. Aí eles vão ter nova atitude em relação àquele conteúdo. Bom, realmente a geografia não é só para decorar, a geografia eu uso no meu dia a dia. Eu vou entender por que dá tanto problema nos locais onde tem terreno assim, assim, assado. Tá? Então, sempre é importante eu fazer esse feedback do todo, do final, quando eu termino uma disciplina ou quando eu termino um conteúdo. Tá? Aqui, por último, né, dessa prática social, os procedimentos práticos. Então, novas atitudes, proposta de ação, trabalho sobre situação concreta. Isso é sempre importante eu trazer. Tá? A situação concreta, que é isso que a pedagogia histórico-crítica ela nos apresenta. Tá? Então, eu saio da prática social, da situação concreta, e volto para a prática social, mas nesse volto eu tenho construções que vão sendo feitas. E é isso que é o importante. Para finalizar essa minha parte da fala aqui, tá? Eu trago um plano de aula que está lá dentro da perspectiva histórico-crítica, mas que ele está apresentado ali nesse texto que eu mostrei para vocês, tá? Então, claro que eu ia pegar um plano da geografia, né, pessoal, em função da minha formação, mas tem outros planos de aula lá que podem ser desenvolvidos. Então, o que o autor apresenta, tá? Com isso que eu falei aqui, a partir de uma organização de um plano de unidade, o plano de aula. Então, ele apresenta aqui como que eu vou fazer os objetivos, o que é a prática social dentro disso, tá? Aí depois a problematização, qual as discussões sobre esse conteúdo, por que é importante estudar, né? E aí já dentro disso, dentro da problematização, por que é importante, nesse exemplo que ele coloca o tipo de relevo de Maringá, né? Por que é importante estudar o relevo e
Por que eu tenho que conhecer o relevo da cidade onde que eu moro? Tá? Então, depois, as dimensões do conteúdo, o conceito, a história, por que trabalhar isso? Aí, a instrumentalização, aquilo que a gente falou, né? Então, trazer aqui os exemplos dos alunos para poder ir juntando, junto com o que foi produzido na academia e o conhecimento que eles têm. Aqui também, pessoal, nessa instrumentalização, quando é possível, né? Ou usar as tecnologias digitais que trazem imagens, e é importante isso, ou fazer aquele trabalho de campo que na geografia e em outras disciplinas também é possível. Aí, para síntese, né, trazer tudo isso que foi trabalhado, aí a síntese, pessoal, eu não vou dizer como que vocês vão fazer, porque isso cada professor, né, tem o seu estilo. Tem gente que trabalha com questões, tem professores que trabalham com mapas conceituais, tem professores que trabalham com construção de texto, enfim, tem várias maneiras de se fazer essa síntese para ver, então, como que os alunos associaram esse conteúdo que foi trabalhado, né? Aí também eu coloco aqui, né, como que os alunos vão demonstrar essa síntese, como que eles vão demonstrar, como que aprenderam. Bom, volto de novo, né? Ou da maneira quantitativa, se eu tenho que fazer uma prova, eu sei que em muitos locais a gente tem que fazer prova, né? E aí eu vou procurar dentro dessa prova proporcionar questões que eu possa visualizar realmente a construção do aluno, tá? Isso tanto em questões objetivas como subjetivas, tá? Isso é bem possível de fazer, tá? E por fim, a prática social final do conteúdo, né? Que tipo de prática que eu vou ter a partir disso que eu aprendi? Então, isso é importante. Isso, a partir da visão da pedagogia histórico-crítica, é fundamental, né? Por quê? Porque nós saímos conhecendo alguma coisa e retornamos conhecendo mais ainda. E aí, o que nós vamos mudar a partir disso? Se eu aprendi que eu tenho que plantar, que tem que ter vegetação em determinada região, porque pode dar esse problema, por que eu não vou, e eu tenho condições disso, por que eu não vou mudar a minha atitude em relação ao espaço onde eu moro, se eu sei que pode me dar problemas futuros se eu não fizer? Então, isso é a prática social final. Tá? Bom, eu sei que falei bastante, né? Mas eu espero não ter confundido mais ainda, né? Espero ter deixado um pouco mais claro para vocês o que é a pedagogia histórico-crítica. Eu sei que tem muitos colegas que já estão há mais tempo trabalhando com ela, e tem alguns colegas que estão iniciando agora, que estão começando nesse ano, como aquele dia os colegas lá de São Carlos falaram, né? Que tem muitos professores que estão iniciando agora e que não conhecem ainda, né, o que é a pedagogia histórico-crítica. Então, eu espero que tenha dado essa condição para vocês, né? Lá também nos textos que foram repassados, eu sei que ainda tem os trabalhos que a Solange fez lá no início. E também naquele dia eu falei para vocês que nós temos alguns grupos aqui do nosso programa, né? Que discutem sobre, com viés da pedagogia histórico-crítica e do materialismo histórico-dialético, nós temos grupos que discutem a teoria em si, e tem grupos que discutem metodologias, né? Como fazer
essa mediação. Então, eu apresento aqui para vocês 3 grupos, que é o GPV, esse que tem o logo deles são 2 faces assim estilizadas, né? Que o GPV é onde a gente discute a teoria vigotskiana. Então, quem se interessa pela teoria vigotskiana, a partir do método materialismo histórico dialético, né, e quiser participar do nosso grupo, pode entrar em contato comigo, com a Solange. De repente, tem alguns colegas aqui que já participam, né? As nossas reuniões vão iniciar em março, elas acontecem, se eu não me engano, nesse ano vão acontecer na quinta-feira, das 7h30 às 9h, das 19h30 às 21h, né? Se eu não me engano, é esse horário. Esse grupo Ecopedagogia é um dos temas que eu me interesso, né? A ecopedagogia, então, apesar do nome ser ecopedagogia, ela não tem uma relação direta com a questão da pedagogia em si, mas é a maneira de nós estarmos inseridos no nosso planeta, né? É o entendimento de como nós precisamos preservar a nossa casa que eu digo é o planeta. Então, a ecopedagogia, ela tem um viés freiriano, tá? A partir de as nossas discussões são a partir do pensamento freiriano, e nós nos encontramos a cada 15 dias, na sexta-feira, das 5h30 até 6h45, né? Das 17h30 até as 18h45. E tem também o GP Forte, que é um grupo aqui da universidade, que eu lidero ele, que nós discutimos sobre tecnologias na educação, tecnologias digitais na educação. Então, nós temos esse grupo, esse GP Forte, ele iniciou o ano passado, esse ano é o 2º ano dele, mas nós temos professores e estudantes de várias universidades, como esses outros 2, o GP Via Dia, e nós trabalhamos, então, assuntos relacionados com a utilização das tecnologias digitais na educação. Nesse momento, nós começamos a discutir um pouco sobre a inteligência artificial, né? Mas, pessoal, no viés do processo de ensino e aprendizagem na escola, tá? Então, sintam-se convidados, eu deixei o meu e-mail aí, se vocês se interessarem, né, para participar das nossas discussões no grupo. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu espero que eu tenha sido clara, né? Porque, como eu falei lá no dia presencial, eu sou professora, eu não sou palestrante. Então, às vezes, eu tenho algumas dificuldades para falar assim mais clara, né? Ou às vezes eu conduzo como uma aula, né? Mas é por eu ser professora, porque eu gosto muito disso que eu faço, e eu só quero ser professora, né? Nesse só não quer dizer que é pouca coisa que a gente faz, tá, pessoal? Vocês sabem bem disso. Agora eu sei que vai ser aberto para algumas perguntas, algumas colocações, né? E aí, depois, também, junto com isso, eu quero que vocês me tragam o que nós podemos trazer daquela fala do início lá, do filósofo, para a nossa atividade a partir de uma pedagogia histórico-crítica. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Eliane, agora... Nossa! Que bacana, Ana querida, muito obrigada pela reflexão que você belamente conduziu aqui. Temos muitos elogios aqui no chat, né? Nós não temos nenhuma pergunta ainda. Já provoquei os colegas e as colegas aqui para deixarem as suas perguntas, caso alguém desejar fazer perguntas, né? E
Nós só temos a agradecer, Ana, a ti, a professora Solange, ao colega professor Claudecir, né, por aceitar, né, diante de todas as tarefas, diante de todo o trabalho, né, de tudo que a gente tem para fazer vocês na universidade ali, num programa de pós-graduação, com muitas exigências, né, a CAPES, ela é rigorosa, né, ela nos cobra muitas coisas, né? Então, que bacana essa interlocução, né? Esse trabalho de extensão, né? Que eu entendo que é uma das nossas funções, que é uma das pernas do tripé bem importantes, né? Não apenas das universidades, mas também dos institutos federais, né? Porque nisso o nosso DNA é parecido, é semelhante, né? A nossa educação também ela está assentada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então eu só tenho a agradecer por esse belo trabalho que vocês fizeram, né? E agradecer também ao convite, né? Pelo convite que você nos faz, né? Porque, como eu acredito que todos e todas que estão aqui sabem, né? A pedagogia histórico-crítica ela tem todo um cabedal conceitual, histórico, né? E não é numa palestra, não é numa formação apenas, ou num ciclo de formação que nós vamos esgotar o tema, né? É um assunto que requer estudo contínuo e sistemático, né, para melhor compreensão e para que, de fato, nós consigamos ser histórico-críticos lá no chão da sala de aula, né? Então, é bem importante esse convite, né? Fica o convite, eu reforço esse convite, né? A professora Ana, muito generosamente, disponibilizou seu endereço de e-mail, né? Mas se alguém não anotou, qualquer interesse, vocês podem também se reportar a mim, né? Podem me escrever, podem escrever para o departamento de formação, que eu posso servir de ponte ali, né? Para oportunizar, né? Para que, se porventura nós tivermos colegas que tiverem tempo e interesse para participar desses espaços, né, se assim o desejarem, para que possam participar. Então, eu posso ajudar ali na comunicação sem problema algum, né? E, professora, eu estou vendo aqui no nosso chat do YouTube, o nosso colega, o professor Marco Neiva, que é meu chefe, que é o diretor do Serfead, né, ele está perguntando o seguinte: professora, quais são as proximidades e as divergências entre a pedagogia histórico-crítica e o trabalho de Vygotsky? Ok. Na verdade, o que acontece? Não é a mesma coisa, até porque o materialismo, o materialismo histórico-dialético é o método que os dois utilizam, e às vezes as pessoas confundem, né? A pedagogia é uma maneira de conduzir, né? Aquilo que a gente falou até agora, a pedagogia histórico-crítica, ela parte também do materialismo histórico e dialético, como a teoria vigotskiana, né? Mas o Vygotsky ele nos traz uma teoria um pouco mais robusta, né? E que nós ainda estamos procurando entender, até porque nós tivemos problemas de tradução no Brasil com a teoria, né? E hoje já temos pessoas, então, que estão traduzindo de maneira mais semelhante ao que Vygotsky quis trazer. Então, o Vygotsky ele vai nos mostrar uma teoria do desenvolvimento humano a partir das experiências, apesar dele ter tido uma vida curta, né? Eu sempre que a gente discute lá no grupo, já pensou se o Vygotsky tivesse vivido mais
o quanto nós teríamos de entendimento desse processo, né? Então, ela está associada, a pedagogia histórico-crítica está associada à psicologia defendida por Vygotsky, porém, e dentro da teoria, né, vygotskiana, porém, não é ela, né? A gente pode dizer que é uma partezinha que, a partir do embasamento vygotskiano, ela pode ter um desenvolvimento mais claro, ou uma visão mais clara, né? É a partir disso, então, que eu consigo, em poucas palavras, né, responder ao professor. Ok, então nós temos também uma pergunta aqui da colega Elza Maria Rambo, né, nossa colega do campus Chapecó. A Elza nos diz o seguinte, que quando pensamos em chegar à prática social final, às vezes achamos que precisamos construir grandes superações. E ela diz que ela acredita que serão construídas pequenas mudanças. E aí ela pergunta a diferença entre ruptura e superação no processo de construção do conhecimento. Isso que ela falou, exatamente. É isso que a gente faz como professor, né? Às vezes a gente acha, vamos mudar não, mas são pequenas coisas, né? Então, a questão da ruptura ou superação, na minha opinião, ruptura é aquilo que vai romper, né? E a superação, que pode até ser, em minha opinião, pode até ser entendida como uma elevação, quer dizer, aquilo que vou trazer para dentro da minha fala, né? Aquilo que o aluno conhecia lá no início, que ele entrou para desenvolver a disciplina ou o conteúdo, tá? Ele pode ter sido transformado, aquele conhecimento empírico transformado a partir da mediação que eu fiz, né, da maneira que eu fiz a mediação, numa construção do conhecimento a partir ou com visão de elevação de conceitos. Então, isso eu entendo, né, a partir do meu conhecimento sobre o assunto, que é uma construção. Então, a ruptura já não. Bom, então, se eu achava que o relevo, né, tinha um significado, eu vou pegar assim, eu vou trazer um exemplo bem prático nisso. Se eu achava que relevo, que o planalto é plano no alto, tá? Eu comecei a minha aula de geografia. Pessoal, o que é relevo? Daí um aluno disse, professor, eu sei que planalto é plano no alto. E ele, lá no final da minha aula, ele conseguiu entender que planalto não é, a definição de planalto não é plano no alto. E ele consegue fazer toda uma construção sobre elevações, né? Ele vai ter feito uma ruptura ali, tá? Daquele conceito empírico que ele tinha e que não era só aquilo, e fez uma construção para ter um entendimento que ele mora numa região de planalto e tem partes mais altas e mais baixas também, né? Então, isso que para mim é uma construção. Eu acho que era essa, né? Era a ruptura ou a pergunta dela, a diferença entre ruptura e só um momento. Entre ruptura e superação. Superação. Isso aí. Então, ele fez essa ruptura, então, olha, não é isso, não é. Por que eu trouxe esse exemplo, né, pessoal? Porque, apesar das pessoas acharem que a geografia é a disciplina que se decora e que ela não muda, muda sim. Né? E quando eu fiz lá no século passado a educação básica,
eu lembro que até hoje que eu aprendi que Planalto era plano no alto, né? E ponto. Então, quer dizer, faz essa ruptura com aquele conhecimento empírico que tinha lá e faz toda uma construção, uma elevação, e vai superar aquele conhecimento lá, porque não é isso. É outra coisa que, a partir da mediação do professor, eu consegui construir. Né? Então, por esse motivo, que não é qualquer pessoa que tem um conhecimento sobre o assunto que pode dar aula, né? Aquilo que a gente sempre fala, além da minha disciplina, da minha ciência, eu preciso saber como que eu vou conduzir esse processo, como é que eu vou dar condições, como é que eu vou fazer essa mediação para que o meu aluno não saia daquele conceito empírico ali de que planalto é plano no alto e faça o entendimento para a vida dele que é uma região que tem uma elevação maior e que não é só plano e que tem outras formações que compõem esse tipo de relevo. E aí, dentro da matemática, vocês vão fazer assim, da sociologia, da filosofia, enfim, né? Não sei se eu respondi a pergunta da professora, se só enrolei. Colegas, temos mais alguma questão? Sim, a colega Elza, ela nos diz o seguinte: relação do conto com a reflexão da aula. Por que fazer a diferença? Planejar a aula na perspectiva da PHC significa ter o aluno e o professor como sujeitos do processo. E a Luciana Senter nos diz o seguinte: não somente aquele aluno precisa mudar o seu conceito, muitos de nós também, inclusive a maior parte de nós que fizemos o ensino básico no século passado. Então, algumas reflexões aqui das nossas colegas aqui que estão se manifestando no chat. Não sei se a professora quer comentar. Professora Ana? Eu quero trazer também, e essas palavras que eu vou trazer são as do professor Claudecir, porque ele queria muito estar aqui, mas não pôde, e aí ele mandou as palavras que têm uma relação com isso que as professoras falaram, que colocaram, né? E eu quero ler para vocês, para fazer esse fechamento, e que eu acho também bem importante. Então, o que o Claudecir ele nos coloca aqui no texto que ele mandou, né? Que ele diz assim, que a pedagogia histórico-crítica nos faz pensar que nem todos os caminhos têm a mesma altura, o mesmo peso e nem a mesma disposição, fazendo a comparação com a reflexão que ele mandou, né? Então, não tem o mesmo caminho, não tem, então, a mesma altura, o mesmo peso, a mesma disposição diária, o mesmo senso de humor, né? As mesmas percepções para enfrentar os desafios da caminhada. Diante disso, nosso papel como professor e professora ganha amplitude em relação ao que podemos proporcionar para esses estudantes que chegaram nos lugares que sonham, né? Como que eles vão chegar nos lugares que eles sonham? Bom, então ele diz que isso não significa romantizar o processo educacional, significa dizer que precisamos, sempre que necessário, revisar e revisar nossas práticas. E não se trata de nos compararmos ao filósofo e ao sábio do conto, no que diz respeito às respostas dadas aos jovens aprendizes, mas de entendermos que estamos falando do nosso envolvimento com uma concepção de ensino e aprendizagem que surge observando o processo de formação e o acompanhamento do percurso formativo dos 30, 35, 40 seres humanos que estão na nossa sala de aula. Por isso falamos em uma pedagogia, né, que é essa condução,
que desenvolve e atenta a pedagogia, né, que desenvolve e está atenta à história de cada um e de cada uma, mas de forma crítica, né, não aceitando simplesmente. Então, fazer esse percurso é como carregar o porco, né? Pode ser, mas pelo amor de Deus, né, pessoal? Fazendo a metáfora, né? Pode ser um conflito interno marcado por porquês. Por que estou fazendo isso? Por que eu devo fazer isso? Mas também pode ser leve. E isso depende muito da disposição e disciplina para rever, reorganizar o percurso ou apenas dar continuidade a ele. Nossa intenção foi contribuir com o processo de compreensão desse caminho envolto com a pedagogia histórico-crítica. E ele coloca ali, esperamos ter ajudado. A professora Ana, querida, tem uma reflexão aqui da professora Rafaela. Ela nos diz o seguinte, que no momento em que nos tornarmos sábios professores, a reflexão sobre as práticas pedagógicas docentes será tão trivial que nem precisará ser planejada, se tornará essência desse professor. Um comentário. Exatamente isso, prof. Rafaela. Exatamente isso. É complexo? Sim, é complexo, né? Eu já faz algum tempo que eu trabalho nessa profissão, que eu gosto muito, né? E eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Não é fácil, né? E eu, com certeza, o Saviani vai falar a mesma coisa, que ele ainda está aprendendo. E a professora Cássia, que naquela semana lá trabalhou com vocês, também vai falar, né? Porque uma pessoa que gosta muito de aprender e aprende muito e também nos ensina muito, né? Que eu tenho que eu conheço, né? Nós, como professores, sempre estamos aprendendo, porque se a gente parar de aprender, então quer dizer que terminou a nossa vida, né? Porque a aprendizagem é um processo que tem continuidade. Então, e como nós trabalhamos, ou como desenvolvemos a nossa aula, ou como fazemos essa mediação pedagógica, ela tem que estar sempre em processo de construção, né? Não tem como parar. Então, isso que a professora falou é esse fechamento mesmo, é isso que a gente pode concluir dessa conversa de hoje. Professora Ana, então, nós vamos encerrar, né? Nós não temos mais manifestações no chat, também estamos chegando aqui ao limite do nosso horário acordado, né? Então, eu saliento novamente os meus mais profundos agradecimentos a ti, à professora Solange, ao Claudecir, por estar conosco, por nos ajudar nessa tarefa, né, de refletir sobre a pedagogia histórico-crítica, que é a nossa fundamentação pedagógica, filosófica, né, da educação no IFSC, né, que a gente precisa se debruçar sobre ela, entendê-la, né. Então, agradeço mais uma vez muito a vocês pelo aceite, por estar conosco, por essa troca. Agradeço a todos e todas que se inscreveram e que estão participando aqui nessa formação, né? E com esse gesto reafirmo o seu compromisso institucional, né? Seu compromisso com a formação continuada. Agradeço a todos e todas que trabalharam para que esse momento fosse possível, né? O colega Jefferson, que ele não aparece aqui, mas graças a ele a transmissão é possível. Aos colegas intérpretes de Libras, né? Que permitem a acessibilidade, que levam esse conteúdo avante, né? Para mais pessoas, né? Então, agradeço a todos e todas e convido já a participarem, né, as formações do Departamento de Formação e Práticas Educativas para esse ano estão sendo organizadas e
em breve nós já teremos divulgações, né, das novas formações. Nós temos vários ciclos de formação acontecendo, e assim que as ações de formação elas vão sendo fechadas, né, com os palestrantes, eu já vou fazendo o anúncio e já convido a todos e todas a participarem, né, como sempre, dessas ações, né, que elas são para todos e todas, né, que elas servem ao bem coletivo, né. Sobre a pedagogia histórico-crítica também, só para adiantar já, nós vamos ter um módulo, né? Nós tivemos no ano passado, a gente começou até para te saber também, Ana, a gente começou se debruçar sobre a pedagogia histórico-crítica na Semana Pedagógica 1 de 2023, né? Então, nós recebemos a professora Ana Maria Galvão, ela conduziu 2 momentos de formação sobre o tema, né? Depois nós tivemos, no primeiro semestre de 2023, uma formação de 20 horas com conteúdo no Moodle e 4 aulas síncronas com o professor Newton Duarte. Aí depois, no segundo semestre, o professor Newton Duarte ele daria continuidade a essa formação, no entanto, ele sofreu um acidente, precisou diminuir a sua carga de trabalho e assumiu a formação o professor Ricardo Eleutério, que também nos presenteou com uma formação de 20 horas, com conteúdo no Moodle e também 4 aulas síncronas. Para esse semestre, nós já conseguimos fechar com a professora Lígia Martins, então ela poderá estar conosco em 2 encontros, um encontro no mês de abril e outro encontro no mês de maio. Então eu vou divulgar oportunamente para vocês, né? E também, no segundo semestre, nós estamos organizando a continuidade da formação sobre o tema com o professor Gasparim. O professor Gasparim é autor da obra Uma Pedagogia para... uma didática para a pedagogia histórico-crítica, né? E ele vai, então, nos auxiliar, né, na materialização, vamos dizer assim, né, dessa perspectiva no trabalho docente, né, no fazer cotidiano da sala de aula. Então, é por aí, mais ou menos, que a gente vai continuar caminhando, né, e ficamos abertos e abertas, então, ao diálogo, às trocas, e agradecemos, então, imensamente a todos e todas, e encerramos, então, essa transmissão. Obrigada, bom trabalho, e que tenhamos um excelente ano letivo. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Ação. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão.